Hoje nós temos um encontro bem especial. Nós vamos conversar com um casal cuja história desafia rótulos e mostra como a carreira pode ser múltipla, rica e surpreendente. Ela, Laís Galvão, arquiteta, criadora de espaços, formas e sentidos. Ele, Alessandro Timbó, médico, advogado, pesquisador, escritor, apresentador, músico, um profissional plural que vive a interseção entre ciência, direito, arte e comunicação. Neste episódio, nós vamos explorar como que cada um construiu sua identidade profissional, como lidam com tantas facetas da vida contemporânea e, claro, o verso que os acompanha e inspira. E como sempre, ouviremos também aquele erro que eles não repetiriam e o que aprenderam com ele. Prepare-se, a conversa é sobre muita criatividade, reinvenção e muita coragem para ocupar todos os espaços que fazem sentido à nossa história. Eu sou Cristina Voit, eu sou psicóloga, executive coach e trabalho com desenvolvimento de carreiras e performance. Eu sou Sônia Cotrim, psicóloga clínica, consultora organizacional e orientadora de carreira. E agora está começando o nosso Carreira entre Verso e Prosa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. A gente vai começar mesmo aqui, né, com aquela pergunta do que você já descreve aí, que é sobre a questão da identidade profissional para vocês. Então, vocês, um casal de trajetória marcadas aí por múltiplas facetas, arquiteto, médico, advogado, comunicação, mas como é que cada um de vocês apresenta a sua própria identidade profissional hoje? Vamos começar. Não, primeiro as mulheres. É boa essa. Como é que Laís se apresenta assim, né, hoje frente ao mercado, essa sua identidade? Olha, eu sou arquiteta, né, me formei em 2007 e aí abri meu escritório desde 2010, foi no mesmo ano que a gente casou, abri meu escritório. E aí, aos poucos, a gente vai, assim, formando a profissão, né, um passo de cada vez ali. Tive muitas dúvidas antes, que eu acho que a gente vai começar a contar aqui, né, sobre carreira, no caso de Alessandro Carreiras. E hoje eu sou muito feliz como arquiteta, eu tenho o meu escritório e tenho algumas arquitetas trabalhando comigo, uma equipe muito legal, formei aí durante todos esses anos. E hoje faço projetos comerciais, projetos residenciais, projetos de reforma e também a gente faz projetos de condomínios, áreas comuns, dentro e fora também da Bahia. E a gente atua muito assim nessa área, então eu juntamente com a minha equipe, a gente está aí se lançando sempre aí no mercado da Bahia e fora da Bahia e sou apaixonada pela minha profissão. É uma arquiteta estourada. Satisfação, Cris. Satisfação, Sônia, estar aqui. Parabéns pelo podcast. E queria, inclusive, cumprimentar todo mundo que está assistindo aqui o nosso podcast, o Carreira. A minha história é completamente diferente da de Laís, né? Ela é puro sangue, está na arquitetura desde sempre e continua muito bem desenvolvendo, mas eu passei por várias profissões. Comecei com a medicina primeiro, meu primeiro vestibular foi a medicina, lá em 1996. Aí fiz faculdade de medicina, depois eu passei pelo marketing. Virei empresário durante um tempo, e aí nesse meio tempo empresário, que era dono de bar e restaurante, eu tocava também, e isso me levou para comunicação, para televisão. Aí eu apresentei um programa na Bandeirantes durante um ano, chamado Se Divirta na TV, que era um braço de um portal e de uma produtora que tinha aqui em Salvador, acho que tem ainda, Penta Eventos, e no ano seguinte rolou um teste para a TV Bahia, e eu passei para apresentar o Mosaico Baiano, que é um programa que existe até hoje, mas eu fiquei quase 15 anos à frente desse programa que eu ajudei a conceber o Mosaico. E dentro dessa apresentação, aí depois que eu casei com a Laís, eu estava com vontade de voltar a estudar, essa é uma história resumida. Aí eu voltei para a faculdade, só que eu voltei para fazer direito. Meu irmão é advogado, a gente sempre teve alguns embates discursivos, e ele sempre tinha essa coisa do discurso de autoridade, porque o direito, quem sabe direito sabe de como funcionam as coisas, e é verdade. E aí eu terminei indo para o direito, fiz faculdade na Católica, hoje eu sou professor da Católica, inclusive, e advogo hoje meio que reunindo as coisas em direito médico. Então, termina que hoje eu junto a comunicação, porque eu sou professor em cursos EAD, e esse ano, inclusive agora em 2026, vou lançar o meu curso especificamente para mídia social,
regramento de mídia social para profissionais de saúde, e isso, a comunicação me favorece, a medicina me ajuda no meu entendimento das questões com o direito médico, e eu tento fazer essa comunicação de tudo. Não é fácil, mas é bem bacana e bem divertido. Agora, quando você, passou, você fez medicina, depois mudou e me parece que o Mosaico, por exemplo, ir para a TV, foi a partir de uma oportunidade. Foi. Você fazia outra coisa e alguém, poxa, por que não? Foi. Mas você teve em algum momento, assim, juntando oportunidades, algum conflito interno? Vou deixar a medicina, vou para direito, sou apresentador. Como é que isso é dentro de você, assim? Que emoções despertaram essa mudança? Ou foi sempre, assim, muito tranquilo? Não, os conflitos sempre existem, Cris. É natural quando você está diante de uma escolha, né? É um trade-off, você vai escolher um lado, você está abandonando o outro de alguma forma, ou priorizando. Então, é sempre uma escolha, que é o que eu falo com a Laís, falo com meus filhos, falo com todo mundo que pergunta assim, junte o máximo de informação que você puder sobre aquilo que você está querendo enfrentar, se prepare para você poder fazer a sua escolha. Então, quando eu fui para a comunicação, por exemplo, foi fortuito, foi uma cliente minha que gostava de minha banda tocando, que falou, olha, vai ter um teste para o novo apresentador de um programa da Bandeirantes, você não quer fazer? Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Eu fui, estudei, convidei uma diretora de teatro, fiquei uma semana dentro de casa com ela, fazendo essa apresentação, treinando num chroma key, que eu não sabia nem o que era chroma key, não sabia o que era nada do universo de televisão, e fiz e dei a sorte de passar. Então, mas é conflituoso, você vai, olha, e agora você vai parar com a medicina para estudar marketing, né? Você vai parar com... Porque hoje eu já não exerço mais a medicina, não dá também para fazer tudo, né? Claro. A medicina hoje me apoia no direito. Mas essa escolha não é uma escolha fácil, e aí, talvez antecipando até o que vocês perguntariam no final, olhando para trás, eu me arrependo de tudo que eu não fiz, que eu deixei de fazer. As coisas que eu fiz dentro desse processo de escolha, e errei, eu não lembro, eu tenho o erro faz parte da condição humana, a falibilidade, né? Mas aquelas que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito, e porque escutei alguém falando, não vai, eu queria fazer, mas não fiz, essas eu tenho, apesar de ter feito várias coisas, eu carrego a frustração de, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não tomei aquele caminho? Depois a gente vai querer saber mais dessa história, qual foi exatamente a frustração, né? Inquietações são essas que ficaram aí, né? Mas é bem interessante, porque a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que teve oportunidades e quis mudar de profissão. E a gente tem Laís que diz, não, eu gosto de arquitetura, eu vou fazer arquitetura. E a gente aqui trabalha com carreira, né, gente? A gente fala o tempo todo como é difícil fazer essas escolhas. E aí Laís diz, não, eu gosto de arquitetura e quero seguir a arquitetura. Como é que você conseguiu juntar, assim, seu estilo junto com a necessidade do mercado, né? Porque eu tenho uma filha que é arquiteta, né? E assim, eu acho lindo, ela está assim, ainda nova no mercado, mas assim, com todo o empenho. E aí, ela agora viajando, está na Espanha e fica assim, mandando aqueles vídeos encantadas, né? Com todos os estilos e tudo, e eu vi que você passou por lá também. Sim, como é que você faz essa junção aí? Olha, Sônia, não foi sempre assim, não. No início eu não sabia que era arquitetura que eu gostava. Né? Naquela época, lá atrás, a gente não tinha tanta informação assim sobre as profissões. E eu lembro assim, muito assim, dos meus colegas, uma boa parte fazia medicina, quem gostava de biologia, ciências, quem gostava de humanas fazia ali direito, algumas pessoas ali faziam administração, engenharia, mas eu não lembro de ninguém ali fazendo arquitetura. E aí, o meu primeiro vestibular não foi para arquitetura, foi para medicina. Com certeza, por conta de minha mãe ser médica, eu ter essa referência, né, de mulher forte, batalhadora, que gostava muito do que fazia, do que faz, né? E ali escolhi medicina, por sorte, não passei, hoje eu digo por sorte, né? E aí meus pais foram muito importantes nessa época para mim, porque falaram, que tal você repensar isso? É isso mesmo que você quer fazer? É medicina? E aí eles me falaram para fazer uma orientação vocacional. E foi importantíssimo na minha vida essa orientação vocacional, porque eu acho que, assim, na terceira ou quarta sessão, não lembro nem qual foi o que ela fez, assim, a psicóloga fez, o método e tal, não lembro, mas na terceira ou quarta sessão, eu já tinha visto ali que eu não me identificava realmente com medicina,
e que me identificava com a arquitetura. Então, abriu ali minha cabeça para conhecer ali outras profissões, mas mesmo assim a gente é muito novo, né? 17, 18 anos, para escolher uma profissão que vai ficar tanto tempo ali, né? Trabalhando tantas horas por dia. E aí, então enfim, comecei a fiz faculdade de arquitetura e comecei a me identificar realmente, né? Não sabia como é que era o dia a dia, não sabia como é que era o mercado de trabalho, a gente entra assim mesmo, meio sem saber, né? Mas comecei a me identificar com a faculdade, com as matérias. Quando eu comecei a estagiar, aí eu me identifiquei mais ainda, né, com a arquitetura, porque eu estava vendo ali a realidade. Tive a sorte de estagiar no escritório de super referência, que eu admirava muito, que é o escritório de Davi Bastos, uma equipe maravilhosa também, que eu tive contato e me deu uma base, né, para o que eu sou hoje como arquiteta, para me formar e formar minha profissão. E aí, sim, eu comecei a me identificar com a arquitetura e com tudo aquilo, a gostar, a entender o mercado de trabalho. Aí a gente já vai amadurecendo mais, né, com o passar do tempo. Fui para a Espanha, uma época, eu estagiava lá em Davi. Aí a faculdade da UFBA tinha uma parceria, né? Era uma parceria lá, né? com a Universidade Politécnica de Valência, que foi muito importante. Aí os meus amigos ficaram lá, não, vamos fazer esse intercâmbio cultural, e aí abriu minha cabeça muito para arquitetura internacional, e já fui com esse olhar mais assim de arquiteta, né? Os meus amigos foram muito importantes nessa época para mim. E quando eu voltei, fui contratada lá, né, por Davi. Já tinha alguns clientes por fora, me virava, né, na hora do almoço, dia de sábado, domingo, com meus clientes. Todos nós empreendedores passamos por isso, né? Exatamente. Aí, 3 anos depois que eu estava lá, nessa época, fui desligada do escritório. O escritório estava passando por alguma transformação interna. Fui desligada. Alessandro foi importantíssimo para mim nessa hora, porque eu fiquei, triste, 9 anos já trabalhando aqui. Aí, Alessandro, gente, abre seu olho, não era isso que você queria, né? Abrir seu escritório, ser dona do seu próprio tempo. E aí, vamos agora, você já tem tudo, você já tem cliente, já tem tudo, vamos agora procurar um escritório para você abrir seu espaço. E ter o meu espaço. Aí ele me ajudou pra caramba nisso. E como é importante, né, a gente ter essa rede de apoio, né, de amigos, de família, né, de todo mundo, e ouvir, né, tá aberto também para ouvir, ter essa rede de apoio. A minha pesquisa de mestrado que eu fiz nos Estados Unidos tinha um dado de pesquisa que eu estudei sobre carreira, performance e desenvolvimento, né, e liderança. E aí tem alguns artigos que falam exatamente isso, como as famílias influenciam nas escolhas, tanto positivamente quanto não, porque às vezes a pessoa quer uma carreira e não encontra o apoio familiar, né? Ou alguns valores, você tem que escolher uma carreira que gere só renda financeira, não importa se gosta muito, ou não gosta, mas cuidado, essa aqui não é um bom caminho. Como é que foi para você, Alessandro, essa rede, né? Ela aí já disse que como foi importante você, muito nesse momento, porque o desligamento é uma dor muito grande, né? Mesmo que a gente entenda, né, racionalmente, não é um momento fácil, né? Como é que foi para você essas mudanças todas na sua vida que você fez? E que eu nem diria que é sorte, tá, Alessandro? Porque eu acho que tem oportunidade, mas tem a dedicação, tem o olhar, tem a visão lá na frente, tem o estudo. Como é que foi essa sua rede em relação à sua família, né? Porque afinal você fez medicina, daí deixou e foi indo. Assim, esse é um ponto muito importante. Teve alguém contra? Sempre tem. Mas esse é um ponto muito importante. É claro que as condições materiais das pessoas facilitam ou prejudicam você ingressar. Tem gente que pode ficar em casa só estudando para fazer um curso, tem gente que... Mas eu acho que o mais importante não são essas condições materiais, que são muito importantes, são essas condições psicológicas de apoio da família para as tomadas de decisão. Então, no meu caso, por exemplo, no 3º ano de faculdade de medicina, quando eu já estava inquieto, eu falei, olha, eu não vou me contentar só com isso aqui, eu vou querer fazer outra coisa. E assim, eu lembro que uma tia minha, tia Zélia, beijo, te amo, tia, mas ela falou, você é maluco, você vai largar a faculdade de medicina, como é que você vai fazer isso? Todo mundo... Naquela época era super difícil de passar. Naquela época tinha 3 faculdades de medicina na Bahia toda, não é igual tem hoje. Então, mas meu núcleo, minha mãe, meu pai, as pessoas mais próximas sempre foram muito positivas em relação
Vá, eu acho que se você quer fazer outra coisa, acho que você tem que fazer, mas termine o curso, porque isso pode ser útil para você, sempre de uma forma positiva. Então, esse apoio psicológico que a Laís acabou de falar, que ela estava com receio, tem alguém próprio, não só eu, o pai dela também, dizendo, não, vai dar certo escritório, vamos alugar uma salinha, vai ser bacana. No mês seguinte, ela já estava ganhando mais do que ela ganhava no escritório, trabalhando com o Davi. Juntou tudo. Porque tinha uma rede de clientes, era um negócio para ela, dava mais trabalho, você passa a ser dono do seu tempo, e isso traz responsabilidades. Trabalha mais. Trabalha mais, mas é isso, nas minhas decisões e modificações, por exemplo, quando eu fui voltar a estudar, eu já estava casado com Laís, eu tinha duas opções, ou eu voltava e fazia um mestrado, que eu já tinha graduação, e seria um mestrado em comunicação, inclusive fez a seleção e passei, ou faculdade de Direito. Laís, inclusive, falou, não, faça comunicação. Estava no auge do programa. Claro. E dava para fazer. Eu tinha uma tese boa para dissertação, que era a capacidade informacional de um programa de entretenimento. Se seria maior ou menor, ou em que ele contribuiria diferentemente de um hard news. Eu acho que o lúdico ensina mais até do que em determinados contextos, do que aquela coisa mais engessada. A ideia era essa, e o pessoal ele é muito bom comunicador, né? Ele tem um talento. E era agradável, né? Todo mundo queria. Até vai começar o mosaico. Isso, é verdade. Mas ele foi pro direito, então assim, era um reinício. Mas era o que eu estava querendo fazer. A gente vai para aquela máxima de que se Laís falou isso, não, eu vou fazer isso, mas lá dentro você, depois de ver todas as informações, aí você toma a decisão que seu coração está falando para você fazer. Claro. Até mesmo porque, Cris, é isso que você falou logo no início. Às vezes as pessoas fazem a indicação em relação para remuneração. Hoje mesmo saiu a notícia de que tem a primeira brasileira bilionária que não é herdeira, que montou uma fintech lá nos Estados Unidos, e aí a pessoa vê aquela notícia, vou montar uma fintech para ficar... Não vai funcionar. O que funciona é o contrário, é você estabelecer sua atividade. Como psicólogo, eu conheço psicólogos muito bem-sucedidos, arquitetos. Até aqui, eu dou aula na faculdade de jornalismo, eu falo para meus meninos, olha, um podcast, essa estrutura aqui que a gente está. Se você resolver empreender nisso, é um negócio bom para dar retorno. Tem que gostar do que faz. Tem que gostar do que você faz. Se você gosta de audiovisual, tem que isso, claro. Aí depois tem as outras ferramentas, né? De você começar a tentar se profissionalizar dentro daquela... Eu acho que é uma coisa muito importante quando você faz essa escolha profissional. A gente começa a se dedicar naturalmente àquilo tudo ali, né? Isso que você fez da questão da sua orientação. Hoje eu trabalho com isso também, na orientação profissional, não só para quem quer mudar de carreira e também os jovens que estão assim em dúvidas, né? Aquela dúvida, qual será que vai ser a escolha? E você percebe isso, às vezes nas primeiras sessões ali, dos primeiros momentos, eu disse, nossa, estava tão crente, né, a questão da crença de que eu tinha que fazer medicina ou odontologia, e aí você me mostra que tem um tanto de outras possibilidades, né, através desse movimento aqui. E hoje muito mais, né, do que muito mais profissões, né? Hoje eu recebo assim, às vezes eu penso, meu Deus, vai ser difícil, porque não sabe nada, acho que não tem talento, não consegue pensar uma profissão, já passou por vários cursos, mas quando você foca, começa a levantar isso, habilidades que você gosta, como foi a história, até quais são os valores da família, nossa, rapidinho aquilo vai se reorganizando para a pessoa encontrar um caminho, é bem legal. Tem pessoas, talvez você tenha conseguido sem nenhuma ajuda, assim, eu fiz medicina, não quero ser médico, mas aquilo ficou guardado. Daqui a pouco, eu vou fazer direito, tá ali. Ah, mas e a medicina? O direito com a medicina, né? São as experiências bem guardadinhas ali que vai trazer esse novo movimento. Você disse ela, né? Aí você contando a história, vai guardando, né? Tudo que você vai aprender, né? Aumentando o nosso repertório, né? Isso. Muito legal, muito legal. Laís, assim, acho que sempre tem uma pergunta clássica que a gente gosta de fazer para os arquitetos, né? Como é? Porque cada arquiteto tem uma linha, um jeito, né? Um vai fazer bem colorido, outro mais discreto, outro mais isso e aquilo. Mas tem o gosto dos clientes, aquilo que eles buscam. Eu acho que tem uma coisa psicológica forte quando as pessoas vão pelo menos eu acredito que para a maioria, né? Poxa, é uma casa, é um lugar, pode ser até o segundo, o terceiro, mas alguma expectativa existe ali, daquele lugar. Como é lidar com isso, com o que você acredita que vai ficar bacana, com aquela história
e com talvez algum gosto que não seja muito o que você faria? Como é que você contorna isso com os seus clientes? Olha, Cris, primeiro o que eu faço é ouvir. Eu me coloco nessa posição, assim, de ouvir mesmo, porque a gente está ali tratando com os sonhos, né, das pessoas. Então, a gente tem que entender profundamente ali a história de cada um. Cada cliente é diferente do outro, cada família é diferente da outra. Então, a gente tem que realmente entender ali o que a pessoa quer, e suas histórias e suas referências. E aí, eu vou conduzindo com a minha experiência o que é que eu acho melhor e o que vai ficar melhor ali para aquela família. Lógico que tem sempre assim, meu sonho é ter um leão na porta da minha casa. Ele vai ter um leão na porta da casa dele, mesmo que eu não goste de colocar na minha arquitetura. Isso, você vai conduzir qual leão, né? Assim, também não pode ser qualquer leão. Mas a gente está tratando ali de um sonho. E lógico que a gente sempre vai orientando. Já tive cliente, por exemplo, eu quero um porcelanato brilhante no meu banheiro marmorizado. A gente explica, né? Olha, não dá, porque é perigoso, pode escorregar e tal. A gente também dá todas as orientações técnicas, né? Sim. Mas é o sonho da pessoa, ela vai colocar lá o tapete dela para não escorregar e às vezes a pessoa quer porque quer e vai ter lá o sonho dela concretizado. Então a gente sempre se coloca assim no lugar de ouvir muito para conseguir alcançar as expectativas do cliente. E aí a gente vai conduzindo da melhor forma possível. A gente gosta muito assim de fazer uma arquitetura temporal, né, e trazer o verde para dentro da arquitetura, iluminação natural, ventilação cruzada. Acho que isso tudo não pode faltar, porque isso tudo reduz o estresse. Saúde também, né? É saúde, é bem-estar, entendeu? Então, isso daí não pode faltar. O resto a gente vai conduzindo da melhor forma possível. Você lida com as emoções, né? Assim, porque obra não é fácil, né? E assim, não depende só do projeto que está ali. O tempo todo. O tempo todo você tem que administrar. Nós somos um pouco psicólogos também, desses clientes, né? Eu isso. acho que é bem isso. A gente tem que entender um pouco, né? A gente tem que explicar 2, 3 vezes, Às né? vezes a obra atrasa, né, Cris? Quando a obra atrasa, eu acho que é o pior. Eu a oportunidade de ter um projeto da Laís e às vezes eu já perguntei 2 vezes. Eu disse, ai meu Deus. Aí minha filha, minha mãe, você já perguntou. Mas já foi agora. Mas é isso, vai amadurecendo. Né, de poder explicar novamente. Isso, a gente vai explicando, né, tudo e dando explicações técnicas. E também explicações emotivas, né, com emoção, o que é que vai acontecer ali, para o cliente tentar se imaginar como é que vai viver ali naquele espaço, que é importante. Porque no final das contas, quem vai viver ali é o cliente, não é o arquiteto. Mesmo que contrarie um pouco, né, o desejo do arquiteto, mas antes de chegar nesse equilíbrio. Antes de a gente chegar no erro, né, naquela história de que eles não repetiriam, eu queria falar um pouquinho de liderança. Né, você, Laís, tem um escritório, né, você tem uma equipe grande de arquitetos e a gente sabe que liderar outras pessoas não é fácil. Você também, empreendedor, né, passou já por vários momentos na sua carreira. O que para vocês digamos assim, ou as habilidades ou o que é mais difícil e quais as habilidades que precisa ter um líder para conduzir a equipe? Olha, eu gosto de ser muito próxima da minha equipe. E ali a gente está tratando ali com seres humanos também, não são só funcionários e que estão ali fazendo os projetos também, não. Cada um tem sua história. Então a gente sempre procura entender o que é que está passando ali por cada um, se aproximar de toda a equipe e conduzir da melhor forma possível. A gente tem uma filosofia ali dentro do escritório que a gente quer sempre energia boa, né? Então, até a escolha do meu escritório, que é assim, de frente para o mar, que eu acho que para mim funciona bastante. O mar me acalma, o mar acho que reduz estresse, tem uma iluminação natural sensacional ali no escritório. Eu acho que é uma soma, né? E a gente sempre, assim, conversa muito com a equipe. Né? Às vezes o cliente é um pouco mais duro, então a gente conversa, né, com a equipe, a gente conversa com o cliente e vai alinhando ali. E hoje as meninas lá do escritório, eu falo as meninas porque só são mulheres, viu? Tá. Coincidentemente. Nada contra os homens. Só mulher. Então, assim, a habilidade que você acha que essa questão de estar próximo e de ouvir bem, né? Ouvir a história e sentir cada um, mais ou menos. Eu acho que você acha. Que é o que funciona mais ali pra gente, é isso. E elas se sentem muito à vontade. Sim. E elas
justamente para falar o que estão sentindo, inclusive para participar dos projetos. Então, a gente sempre deixa muito à vontade, participa e conversa, meu escritório é todo integrado. Eu acredito muito nessa filosofia e eu acho que eu exerço minha liderança desse modo aí, que eu acho que é a melhor forma possível que funciona para mim. Bacana. Eu acho que Laís tem uma grande característica, que é o que eu falaria em relação à liderança, que é essa coisa do delegar. Ela é uma delegadora. Ela vai sair delegando tudo, né? Não, você faz isso. Eu sou boa nisso. Tem então, líderes que não conseguem. Então, assim, eu acho que o grande erro do líder é ser centralizador. Sim, e não conseguir delegar e observar e desenvolver nas pessoas as habilidades que ela tem. Dentro de equipe, você vai ter pessoas com perfis diferentes. Eu acho que o grande papel do líder é identificar, olha, essa pessoa é boa para... a lida com o cliente. Essa pessoa é uma boa mais organizacional. Ela vai ficar no escritório resolvendo as coisas de contrato, cobrando fornecedor. Então, assim, esse olhar em saber em quem tem a capacidade de fazer o quê e tirar das costas do líder as responsabilidades específicas, acho que esse é o grande triunfo. Perfeito. O líder, inclusive, não precisa nem saber. Claro que é bom você saber tecnicamente o objeto que você está ali, mas o mais importante é ter essa lida com as pessoas. É conseguir olhar para as pessoas, identificar o que elas têm e não centralizar. Porque já trabalhei com pessoas que tem essa coisa da centralização e não evolui, acho que não progride. De fato. E eu tenho o meu braço direito também, né, que é a Kika, que Cris conhece ela, que também ela me ajuda nessa parte de organização do escritório e lidera ali junto comigo a equipe, mas isso que você falou é importantíssimo. Quem gosta mais de produção é essa, quem gosta mais de ficar com projetos de casa é essa, então a gente vai ali, porque a pessoa acaba dando o melhor de si porque está interessada sobre aquele assunto. Claro. Então, realmente... Isso e a própria aquisição, digamos assim, de Kika é dentro dessa perspectiva de um planejamento de liderança, assim, olha, eu preciso de alguém para tocar essa parte do escritório, mais da lida com as pessoas, com os clientes, com as arquitetas. Então, não deixa de ser um traço bom da líder conseguir identificar essa demanda e encontrar alguém, que não é fácil, né? Não. Kika não foi a primeira no escritório de Laís que fez desempenhou essa atividade. E faz parte também isso, você conseguir identificar que aquela pessoa que você achou que seria adequada para aquela tarefa não consegue se adaptar. E eu acho que o líder também tem que... E aí não tem jeito, aí eu acho que não dá para ter remorso, não dá para ter... Tem que ser educado, elegante, tratar sempre bem todas as pessoas, porque o mundo volta, mas saber dizer o não. Eu acho que também dizer o não nesse... É algo pedagógico e evolutivo, né? A gente consegue. A hora que você, né, tem ali um colaborador que não está atendendo a sua expectativa, ter essa capacidade de dizer. A gente tem trazido muito esse questionamento aqui, sempre tem o erro, um dos maiores erros de alguns entrevistados aqui foi, eu não fiz antes. Né, eu fui deixando a pessoa, e isso desgasta todo o relacionamento e não tem resultado. Do colaborador. O colaborador expressa uma insatisfação que o escritório, que a empresa não vai conseguir atender. Exatamente. E aí há um conflito e a melhor coisa é, olha, expectativas, lhe agradeço, né? Sua expectativa não é exatamente Agora, eu queria falar com você um pouquinho sobre a parte acadêmica, né? Porque é também um desafio hoje. Né? Eu falo hoje, mas assim, a gente sabe que educar, orientar, esse papel da gente de conduzir, eu fui professora também da Federal, da UNEB e tal, eu sei que não é tão fácil conduzir algumas pessoas, outras são, mas hoje, né, eu tenho no consultório hoje um professor bem angustiado, né, porque ainda tem umas crenças para estar acompanhando esse mercado desse novo aluno. Como é isso para você? Né? Qual é a dinâmica sua acadêmica? Eu acho que só isso aí, Sônia, dá uma tese de doutorado, esse novo aluno. Mas vamos lá, vou tentar resumir. Eu acho que a gente tem, de uma maneira geral, alunos hoje mais frágeis. Eu acho que são alunos que suportam menos frustração, cobrança. Eu dou aula tanto na Faculdade de Direito quanto na Faculdade de Jornalismo da Universidade Católica. E já vou fazer 10 anos lá, eu venho acompanhando esse processo. Então, eu acho que a tecnologia talvez tenha uma influência nisso. Eles têm mais dificuldade de se expressar em público, de falar, precisam do apoio, precisam estar segurando o celular, pra, sabe, aquele apoio emocional assim, da mídia. Reafirmar, né? Reafirmar. Então, assim, é claro que
tem as exceções, tem aqueles alunos que a gente encontra ainda a moda antiga, que se dedicam, que querem... Mas a gente vive um mundo de facilidades, né? De chat GPT, de inteligência artificial, de que tá tudo na mão, tá tudo digerido, sempre tem... Se você for pro YouTube, vai ter alguém... Qual é o tema que você quer? Já vai ter alguém que vai ter falado sobre aquele tema no YouTube, digerindo para você o assunto. Então, para você sair dessa condição de receptor e construir o seu conteúdo dentro da universidade, eu acho que está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais desafiador. Não tiro a angústia do colega que está aí, que é angustiado, porque é, de fato, uma plateia... O que eu resolvi fazer, durante algum tempo eu tentei lutar contra isso. Sim. Eu tentei apertar, eu tentei se cobrar mais, mas chegou no momento, não sei se eu fiz o certo ou errado, mas fiz o que eu estava entendendo fazer. Sim. Eu não vou conseguir lutar contra um quadro sociológico. Eu relaxei, eu fiquei mais tranquilo. Sim. Dou a aula, dou o conteúdo da mesma forma, aplico a prova, mas sou mais complacente, eu sou uma pessoa mais leve, né? Mais leve, não, assim, se o aluno não conseguiu, eu não vou tomar aquela frustração, porque eu ficava... Chat, como é que tem metade da turma que não consegue entender, e esse número aumentando? Eu resolvi relaxar, entender que é uma coisa sociológica, dou minha aula. Eu passei até a ser mais bem visto na faculdade, que eu deixei de ser o lobo mau. Passei o professor gente boa, o assunto é o mesmo, a aula é a mesma, mas essa postura com esse novo mercado, esse novo consumidor da educação, é geral. Então, eu tomei, não sei se foi o certo, mas foi essa... Você escolheu aquilo que é confortável para você e para o seu aluno, né? Porque realmente não é fácil, principalmente para quem está... quem foi conduzido de outra forma e quer colocar o modelo novamente em prática. Exatamente. Então, o que está acontecendo agora, a gente trabalhando mesmo no processo terapêutico, é por aí. Então, assim, que modelo é esse que você estabeleceu como crença e o que você precisa Será que é o mesmo? fazer agora, né, com essa turma? É porque as dificuldades mudaram e às vezes a gente quer usar o mesmo modelo. Então, o desafio, acho que para os educadores é que modelo que vai funcionar com essas dificuldades, com essa questão sociológica, com essa vida, né, de rede social. Até o processo de atenção dos alunos hoje está muito mais difícil. Você conseguir dar uma aula de 50 minutos com todo mundo prestando atenção, você tem que ser um entertainer, tem que falar piada, tem que contar o que aconteceu na rede social no dia anterior. Porque Ivete Sangalo se separou, aí você tem que trazer o público para ali, tentando colocar coisas no direito ou no jornalismo, na comunicação, porque senão eles têm um nível, de uma maneira geral, de concentração reduzido. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Atual, né? Bem atual. Vocês, enquanto casal, tiveram algum momento nessa carreira de fazerem várias coisas, empreenderem, um momento que ficou difícil, assim, não, peraí, vamos parar um pouco... Porque tem alguns casais que acontecem isso. Não, então eu fico um pouco mais em casa e você se lança. Ou alguns jovens que eu estou trabalhando entre 25 e 30 anos que se formaram, mas aí as primeiras oportunidades da pessoa, um é na Espanha, outro fica no Brasil. E aí como é que vocês tiveram esses momentos assim de decidir para não separar ou ficar um tempo separados? Ou mesmo morando aqui em Salvador tiveram essa dificuldade de conciliar a carreira com o casamento? Teve, não? Não, a gente sempre teve a sorte de conseguir trabalhar no mesmo local. Alessandro sempre fala isso, é sorte hoje, porque realmente vários amigos nossos, o marido trabalha em um lugar, a esposa trabalha em outro, a maioria, né? E a gente sempre teve essa sorte, né? Eu acho também que a gente se encontrou no momento oportuno, assim, a gente já tinha viajado, já tinha feito essas coisas, eu já tinha feito na formação nos Estados Unidos, Laís em Valência, como ela disse. Então, assim, eu acho que foi nesse momento, e a gente meio que priorizou também essa coisa do vamos ficar em Salvador, os meninos são perto, a escola é perto, o escritório de Laís é muro com muro, a gente tenta facilitar essa dinâmica, mas a gente nunca teve, foram 15 anos, a gente completou 15 anos de casado esse ano, bem tranquilos mas eu, pegando o iniciozinho da sua pergunta, de uma maneira geral, as questões domésticas, quem resolve sou eu. Faço o mercado, a lida com as funcionárias.
Não é que Laís não faça. Grupos de mães da escola sou eu, viu? Grupos de mães da escola Então tem um apoio São vários aí. pontos. Tá bem dividido o negócio. que Só grupos de ótimo. mãe, né, Cris? Já vale tudo. Isso Mas daí. é Já, isso. porque ultimamente meus filhos já são grandes, né? E aí as que têm filho pequeno, diz que esses grupos de mães, assim, estão enlouquecidos, mas enfim, já passei. Ainda bem que Laís parece que é calma, então deixa a coisa Mas acontecendo devagarinho no grupo, né? Mas isso ajuda, né, o casal, porque se você já divide tarefas e você tem múltiplas atividades para fazer e um apoia, é muito mais fácil, né? E sempre um vai assim cedendo um pouco para o outro, né? Uhum. Alessandro, quando começou o direito, foi quando eu estava tendo o Vitor, né? Tendo o Foi. bebê, o nosso primeiro filho. Então, ficou um pouco em casa ali, porque ele estudava muito mesmo, foi inclusive laureado na faculdade de Direito, porque melhor aluno, né? E, assim, aí quando eu preciso também, aí ele me dá o suporte. Tem que ter essa parceria, né? Claro. Porque E tem que ir renovando sempre essa conversa, né? De tarefas, Porque Isso. não tem jeito, a vida vai passando e vai ficando mais pesado para um, aí depois tem que reequilibrar, vai ficando mais pesado para o outro. E tem que conversar, eu acho, bastante. Quando eu fui fazer direito, eu sabia que eu ia modificar muito minha rotina, porque eu queria fazer uma faculdade bem feita. Aí eu fiz uma planilha dos horários. Aí tem assim, esse ele é organizado. horário é o horário do Casal estudo. organizado Esse horário é mais ele, uma é mais ele. consultoria. Aí, Laís, cadê a planilha? Qual é o horário pra gente ir jantar? Qual é o horário do... Mas é uma brincadeira também. Mas tinha que ter, né, Laís? Eu acho Um que, momento de lazer, acho né? que isso é interessante também, assim, esse bom humor. Laís Ah, faz piada sim. das coisas, isso, às vezes tá um clima com os meninos, aí ela destrava com uma brincadeira, com uma... Uhum. Mas é isso, essa organização prévia, Sim. não é que não teve conflito, não. Teve Claro. conflito. Eu preciso estudar porque vai ter prova. Não, mas tem um negócio dos meninos. Claro, tem um conflito. Mas quando você tenta organizar, os conflitos tendem a reduzir. É que eles não vão O acontecer. diálogo, né? E sempre. O diálogo Tem que ficar bom para todo mundo. Porque tem acho que um pressuposto legal de vocês enquanto casal, que a gente sente essa conexão, que é assim, não, a gente tá junto para resolver, né? Então não fica dizendo assim, eu sou prioridade. Não, você é prioridade. Não, porque você fez isso. Porque eu digo, essa é a primeira parte do conflito, é mais difícil, quando cada um quer ter razão. Quando a gente passa para negociação, então as coisas já começam a melhorar. Quer dizer, a gente tem um objetivo comum aqui para resolver. Então vamos ver como é que vai ser desta vez, né? Quem cede um pouco, quem não. Isso. Acho que é legal isso. É bem bacana. Gente, aquela hora, né, da gente perguntar do erro ou de algo que vocês não fariam novamente na carreira de vocês. Olha, se eu for pensar assim, eu acho que eu teria feito um trabalho com um psicólogo, com orientação vocacional, acho que antes de eu fazer o meu primeiro vestibular para medicina, algo nada a ver comigo, com o que eu queria. Acho que eu faria isso. Então, acho que eu indico aí para quem está começando, ou está nessa fase de escolhas de profissões, né, de carreira, porque é tão importante, né, a gente saber ali, porque tem gente que já nasce sabendo o que vai ser, mas tem gente que não, que era o meu caso. Então, acho que pode ajudar, assim, a organizar, né, muito o pensamento e fazer uma escolha certa, mais... Um pouquinho antes, Um né? pouquinho antes, Apesar que você foi novinha ainda, né? Foi, exatamente. Mas vale aí, fica a dica. Mas eu acho que vale, tem muitas pessoas hoje com 17, 18 anos e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual a escolha, Isso. né? E aí pode buscar ajuda profissional. Exatamente. E Eu acho que é aquilo que eu dei até um spoiler, né? Eu falei antes você da começou hora. um pouquinho, mas E a é gente aquela puxa. coisa de não... Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Não é que foi o meu caminho, esse caminho está posto. Mas, por exemplo, direito... Por exemplo, direito, eu já tive a vontade de fazer antes direito. Logo quando eu saí da faculdade de medicina, eu tinha vontade de ter feito. Só que eu falei, não vou, eu acabei de sair da faculdade. Aí comecei com outras coisas, mas aí eu passei um tempo ainda. Agora eu já tô meio tranquilo em relação a isso, mas eu passei um tempo dizendo, eu deveria ter feito isso antes, sabe? Eu adiei. Sim. Por isso que talvez tenha sido mais fácil eu optar quando eu já estava no meio da comunicação e para a Laís parecia muito fácil. Não, vou fazer um mestrado, um doutorado dentro da comunicação. Não, eu vou resolver aquilo que eu queria fazer, que era para eu ter feito. E talvez se eu tivesse feito antes, assim, eu não sei o que poderia ser diferente, mas
eu fiquei durante um tempo com isso, de não ter feito Aquela aquilo. dorzinha será, né? Exato. Então, eu acho isso. Essas coisas de você fazer, por exemplo, um outro exemplo. Eu fui dono de 2 restaurantes, Moema e o Zen, que não existem mais. O Zen hoje é uma casa de show, o Moema depois virou Boteco do Caranguejo, os 2 ali no Rio Vermelho. E eu era sócio da noite de um pub, do terceiro de meus sócios, do Twist Pub, que tem a casa ainda lá e tal. Enfim. Quando o Moema deu super certo, a gente abriu o Moema, foi um payback assim de R$600 mil em 7 meses, na época, 2006, 2007. Era um dinheiro grande investido, foi muito rápido. O bar deu super certo. E, empolgados com aquilo, estávamos procurando outro negócio. E a dúvida era, vamos abrir uma franquia do Moema e caminhar nesse sentido? Ou vamos partir para um outro, diversificar e fazer um outro negócio? E aí a gente encontrou um imóvel muito grande. A gente passou um tempo procurando vários imóveis para abrir um outro restaurante. Só que a gente encontrou um imóvel ali no Rio Vermelho que era muito grande. E a proposta número 2 que a gente tinha era um restaurante tailandês. E a gente abriu o Zentai nesse imóvel. Só que eu me lembro que eu fui contra. Eu não era casado com Laís ainda. Eu fui contra, eu fui um voto vencido dentro da sociedade. Eu falei, o restaurante é muito grande. Restaurante tailandês é restaurante para 20 mesas no máximo. Lá tinha 60 mesas, era um negócio enorme, era um shopping. Não dava para ser um restaurante tailandês. Mas levado Embora grupo, a pimenta, né? Eu me arrependi dessa decisão, porque se eu tivesse naquele momento, do ponto de vista empresarial, acreditado no meu tino e na minha... eu cometi o erro assim, poxa, e se o restaurante der certo? Lá eu vou perder essa... Ficou na dúvida. Mas resultado, o restaurante deu bolão, certo, né? durante Quando um vai tempo... de deu loteria. certo durante um tempo, só que depois, em função desse tamanho exacerbado, começou a afundar e terminou de alguma forma comprometendo a galinha dos ovos de ouro, e depois a sociedade inclusive se desfez. Então, assim, se eu tivesse ficado acreditado na minha opinião, porque era uma opinião fundamentada, aí tá aí uma decisão que eu me arrependo de ter feito essa escolha. É isso, sempre aprendizados, né? A gente às vezes vai, depois olha para trás, poxa, porque eu fiz. Mas a gente gosta de fazer essas perguntas aqui exatamente para que todo mundo que está nos assistindo fale assim, eu também errei um dia, mas não tem problema, né? Ou então, eu não quero fazer o mesmo erro. Quem estiver aí querendo colocar um restaurante com 60 mesas chinês, ou vai pensar 2 vezes. A chinês vai, né? Vai mais fácil. Mas outras vai ter que pensar. E por último, o nosso verso, né? Carreira entre verso e prosa. Qual é a frase ou, enfim, o que é referência para vocês ou foi referência para vocês na carreira de vocês? Poema. Que os acompanha. Olha, tem uma arquiteta que eu gosto muito, sou muito fã, que é Lina Bobardi. E é uma arquiteta ítalo-brasileira. E ela fez o MASP, Sesc Pompeia, ela fez ali no Museu de Arte Moderna, né? Museu de Arte Moderna, ali ela fez aquela restauração, aquela escada bonita ali. Enfim, sou tão fã que nossa Golden tem o nome de Lina por causa da uma singela homenagem. E ela falava assim, lógico que no contexto de arquitetura, ela falava assim, é importante ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Ela falava no contexto de arquitetura, mas eu acho que a gente pode generalizar, né? Alessandro realmente teve muita coragem, né, de apertar ali o start várias vezes, e eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que ter coragem ali para buscar os nossos sonhos, para seguir a nossa intuição, e é isso, em busca mesmo da felicidade. Bacana. E você? Eu acho que pode ser 2? Rapidinho. Pode, claro. A primeira, eu acho que é muito importante, que é de John Rawls, que é um filósofo americano que já faleceu, que ele escreveu um livro em 71 chamado A Ideia de Justiça. É uma revisitação Aristóteles da questão da equidade e tal, mas tem uma frase, um trecho que assim, é muito importante, que a vida não é justa nem injusta. Justo ou injusto é o que a gente faz ou deixa de fazer com as injustiças da vida. Então, excelente. A vida ela vai trazer diferença, ela vai trazer rico, pobre, preto, branco, gordo, vai trazer essa diferença, oportunidades. Então, o que a gente faz ou deixa de fazer com essa diversidade de coisas que tem na vida? Isso eu acho algo extremamente valioso a gente
realizar que vai ser diferente, o caminho não vai ser o mesmo, vai ser... E o que a gente vai fazer com isso? É meio até o tu deves de Sartre, né? Joga na pessoa a responsabilidade. É isso, é. E uma outra coisa que aí já mais antigo, Epicuro, que ele falava isso, olha, tem 2 tipos de problema na vida. Um problema que você vai conseguir fazer alguma coisa para resolver, e outro problema que não vai adiantar você se preocupar, você não tem como resolver, né? Por exemplo, agora estamos em rodada final do Campeonato Brasileiro. Um tá para se classificar para a fase de grupos, o outro para ser rebaixado. Então, a sua parte vai e faça. Mas a dos outros, não vai adiantar você ficar sofrendo com os resultados dos outros. Porque isso, você não tem como interferir. Isso é muito válido para a vida. A gente fica se preocupando, às vezes, com problemas que a gente não tem o que fazer. Então, é muito mais importante você relaxar, deixa chegar e resolve aquilo que dá para você fazer. Porque você vai ser bem mais tranquilo quando a gente para de se preocupar com o que não dá para ele. Que maravilha essa conversa, amei, né? Trazer casais assim tem sido uma experiência boa para a gente aqui agora, né? O segundo casal que a gente traz em podcast. E queremos agradecer a vocês por terem vindo aqui. Obrigada, Laís. Obrigada, Alessandro. Obrigado. A gente que agradece o convite. Estamos muito felizes, né, de participar desse podcast. Muito bom. Nossa Obrigada. Primeira entrevista juntos. Marcou então. Então, pessoal, olha, vai lá no YouTube, no Spotify e siga o nosso canal, ok?